A hora da graça. A hora da graça. A hora da graça. Vou dar para você alguns exemplos de pessoas da Bíblia que deixaram o primeiro amor. Os israelitas, na caminhada do Egito para a terra prometida, ficaram rodeando 40 anos no meio daquele deserto. Por quê? Murmuração. Saíram do primeiro amor. Só murmuravam. Só reclamavam das coisas de Deus. Deus mandava o maná, não estava contente. Deus tirava a água da rocha, não estava contente. Queriam carne, Deus mandou carne, mas não estava contente. Sempre murmurando, sempre reclamando. Por que nos tirou do Egito? Para morrer nesse deserto. E quantos crentes estão nessa mesma situação? Só mudou o sentido. Por que Deus me tirou do mundo? Agora que eu estou na presença dele, eu estou sofrendo mais. Agora que eu estou na presença dele, eu estou passando por lutas. Quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Irmãos, é o mesmo pensamento israelita. Por que nos tirou do Egito, Moisés? Para nós morrermos nesse deserto? Não era melhor ter ficado no Egito, junto às panelas de carne? Hoje é a mesma coisa, querido irmão. Mas quando eu estava no mundo, parece que não tinha tanta luta, não tinha tanto problema. É o mesmo pensamento. Você tem que sair do Egito. Você está com o Egito ainda dentro do teu coração. Se você tem esse pensamento. Lá no Egito você era escravo, lá no mundo você era escravo. Hoje você é livre. Saiba de uma coisa, Deus não vai levar ninguém para o céu sem antes provar primeiro. Por que vem as lutas? Por que vem a prova? Porque nós somos provados assim como ouro. Para que as imperfeições, para que as impurezas, Deus venha tirar de mim, de você a cada dia. E calamachuri, alamanaias. Uma outra pessoa da Bíblia que saiu do primeiro amor, Sansão. Irmãos, quer ver como que uma pessoa ela sai do primeiro amor? Estuda a vida de Sansão. Por que ele saiu do primeiro amor? Pecado de desobediência e prostituição. Irmãos, era um nazireu de Deus. Os nazireus, eles eram consagrados de Deus. Eles eram consagrados de Deus. Sansão, ele foi escolhido pelo próprio Deus, desde o ventre da mãe dele. Só que existiam as regras do nazireado. Eles não podiam tocar em pessoas mortas. Eles não podiam, aleluia, beber vinho. Eles não podiam se prostituir. Eles não podiam cortar o cabelo. Tudo isso fazia parte do voto do nazireado. Mas o que Sansão fez? Ele matou um leão, até aí tudo bem. Mas depois do outro dia ele foi lá ver o corpo morto do leão. Ele pegou do mel que estava no leão, ele comeu, deu para os pais, não revelou aos pais que a fonte daquele mel era impura, porque ele tirou do corpo morto, ele tocou no corpo morto, ele não podia tocar no corpo morto. Então veja que Sansão, ele foi saindo da presença de Deus aos poucos, ele foi saindo do primeiro amor aos poucos, e assim também acontece na nossa vida, querido irmão. Depois disso ele se prostituiu, depois disso ele revelou o seu segredo para uma filisteia. E quando ele estava brincando com Dalila, achando que ele ia escapar, como das outras vezes, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer, e não sabia que já o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Ele foi querer arrebentar, ele foi querer dar de fortão, mas o Espírito Santo já não estava mais nele, querido. Então olha como que isso é sério. Então vigie, a palavra de Deus diz assim que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Davi começou com um pecado do olhar, mas o que aconteceu com ele? Ele chegou ao ponto de cometer adultério, ele chegou ao ponto de matar depois, mas tudo começou com um olhar, tudo começou com a cobiça. Então o diabo sabe trabalhar. Uma outra pessoa aqui, Saul, pelo pecado da desobediência e de rebeldia, Deus falou: Saul, destrói Amaleque, Saul, mata todos, não poupa ninguém, você não vai deixar ninguém com vida. O que ele fez? Ele poupou a vida do rei Agag e ainda trouxe o melhor das ovelhas, e ele achou que ele tinha feito a vontade de Deus. O que? Por causa disso, perdeu o reino. Então olha para você ver, a mesma coisa aconteceu com Salomão, filho de Davi, a mesma coisa aconteceu com ele. O próprio Davi, ele tinha dito: meu filho, segue o Deus do teu pai, seja fiel ao Deus do teu pai. Mas a palavra de Deus vai dizer que chegou uma época na vida de Salomão que as mulheres perverteram o coração dele. Ele edificou altares a diversos deuses. Por quê? Por causa das muitas mulheres que ele tinha, por causa da sua carnalidade. Ele deixou de ser fiel a Deus, era um homem mais sábio, mas caiu nisso aí. A palavra de Deus vai dizer: pastor, mas isso aí está no Antigo Testamento. Vou falar para você agora do Novo Testamento, 70 discípulos.
A palavra de Deus vai dizer lá em João 6 que Jesus, ele estava fazendo um discurso, falando dele como o pão da vida. E chegou o momento que 70 dos 70 discípulos, eles disseram, dura esse discurso, quem pode suportar? E eles foram se retirando. Está lá em João 6,66, vai dizer assim, desde então muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam com ele, porque não suportaram ouvir a verdade. Se tem uma coisa que fere o coração de muitos, começa a pregar a verdade. Hoje as pessoas, elas têm comichão no ouvido, elas querem ouvir somente aquilo que agrada a elas. Quando a verdade de Deus é anunciada, a verdade é como espada que entra, que penetra no íntimo do ser da pessoa, que expõe os pensamentos mais íntimos dela. Muitos não gostam, muitos retrocedem. A mesma coisa aconteceu com Demas. Demas era um cooperador de Paulo, e o próprio Paulo lá em 2 Timóteo 4,10 vai dizer, porque Demas me desamparou amando o presente século. Era um cooperador do apóstolo Paulo, mas abandonou Paulo e foi para o mundão. Olha para você ver. Então, meu querido, tudo isso aí são pessoas que deixaram, mas quais as consequências de se deixar o primeiro amor? Qual é a consequência? Vou falar para você. Nada nos aproveitará se deixarmos o primeiro amor. Como eu falei no começo da mensagem, você pode profetizar, você pode falar língua estranha, se você não tiver amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, nada adianta, nada adianta. É o sal perdendo o sabor. Por que você vê a mídia criticando os evangélicos? Por que você vê a televisão falando mal dos evangélicos? Porque, querido, infelizmente a igreja brasileira deixou de ser sal. A igreja brasileira, ela se deixou influenciar pelo mundo. A igreja brasileira se tornou insípida. Saiba que o sal, ele tem o poder de combater a corrupção. O sal é usado para não deixar a carne se estragar. O sal, ele era usado como antisséptico. O sal, ele conservava as coisas. Por que hoje nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Por quê? Porque a igreja deixou de ser sal. Qual que é a consequência do deixar o primeiro amor? O esfriamento da fé, o afastamento da igreja. Irmãos, a pessoa sai do primeiro amor, daí você vê, aquela pessoa já está no mundo, ela já deixou a igreja. Deixar de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja aqui, irmãos, a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. E a palavra de Deus vai dizer pela boca do apóstolo Paulo que nós somos membros individuais desse corpo. Então nós como membros, nós temos que fazer as mesmas obras do cabeça, que é Cristo. E Paulo vai dizer acerca disso lá em Efésios 5,2, ele vai dizer assim, andai em amor. Ou seja, eu tenho que andar em amor, eu tenho que viver o primeiro amor, não posso sair do primeiro amor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então você vê a igreja hoje, irmãos, em diversas partes do mundo, que deixaram de ser igreja. Por quê? Porque saíram do primeiro amor. A própria igreja de Éfeso mesmo não existe mais. Por quê? Porque saiu do primeiro amor. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso, ela teve por pastor dela o apóstolo João. O apóstolo João foi o principal apóstolo que mais falou do amor de Cristo em suas cartas. Foi o que mais falou do amor de Deus, foi o apóstolo João. João era o apóstolo, João era o pastor da igreja de Éfeso, e esta igreja nem existe mais hoje. Olha para você ver como que isso é forte, como que isso é sério. Qual é a consequência de sair do primeiro amor? Ser vomitado por Jesus. Ele disse isso lá em Apocalipse 3,16. Se não é nem frio e nem quente, se você é morno, vou te vomitar da minha boca. A separação eterna de Deus, ou seja, o inferno nos aguardar. Então nós temos que tomar cuidado, querido. Mas como voltar, pastor? Estou correndo aqui. Como voltar ao primeiro amor? Em primeiro lugar, pelo arrependimento. Veja que Jesus aí no versículo 5, na carta de Éfeso, Apocalipse 2,5, ele vai dizer assim, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Ou seja, quando você saiu do primeiro amor, você se lembra de onde você caiu. Lembra de onde caíste e arrepende-te. E volta, dá tempo de voltar ainda. Enquanto a vida e a esperança, volta enquanto é tempo. Pratica as primeiras obras, foi isso que Jesus falou para eles. Então, pelo arrependimento, pela confissão, Provérbios 28,
13, 14, ele vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca as prospera, mas os que as confessa e deixa alcança misericórdia. Tiago 5,16 vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então é confessando e voltando a praticar as primeiras obras. É voltar. Quando você vivia, quando chegava o dia de culto, você não via a hora de ir para a igreja. Você tinha prazer em ler a palavra. Você tinha o prazer em colocar, aleluia, um hino para você ouvir. Você tinha prazer em ir para o monte orar. Você tinha prazer em entrar na presença de Deus. Você tinha prazer em evangelizar. Volte, dá tempo ainda. Então ele próprio disse: nós confessarmos, irmãos, o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos voltar ao primeiro amor, retornando a praticar as primeiras obras. O exemplo disso, irmãos, está no filho pródigo. Ele saiu da casa do pai. Ele achou que o mundo era melhor do que a casa do pai, ou seja, ele saiu do primeiro amor. E quando ele estava no mundo, estava tendo dinheiro, estava tudo bom, ele estava contente, tinha amigos, mas quando o dinheiro acabou, quando, aleluia, ele começou a padecer necessidade, os amigos se afastaram dele. Ele chegou ao ponto mais degradante para o judeu, que era apacentar porco. Porco era animal imundo. Isso para o judeu é o nível mais baixo, era o fundo do poço. E aquele jovem chegou no fundo do poço. Mas quando ele estava nessa situação, ele se lembrou da casa do pai. Ele caiu em si e diz: olha, eu estou padecendo fome, desejando comer das bolotas que os porcos se alimentam, e os jornaleiros do meu pai têm pão à vontade. Vou me levantar, vou voltar para a casa do pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. E ele fez isso. E o pai o recebeu, ele retornou para a casa do pai. E eu creio que o primeiro amor foi restaurado no coração daquele jovem.